Eu me chamo Paulo, sou especialista em saneamento da Codex e hoje vou apresentar para vocês conceitos e aplicações de gêmeos digitais utilizando o ArcGIS e os produtos da Innovyze. Então vamos lá. Um dos principais recursos para a transformação digital de uma empresa de saneamento é a utilização cotidiana dos gêmeos digitais. Mas o que são os gêmeos digitais? São sistemas que reproduzem fielmente o comportamento dos sistemas de abastecimento de água ou de coleta de esgotos, e assim como nesse vídeo apresentado no slide, o sistema digital reproduz com perfeição a realidade no sistema de abastecimento de água ou de esgoto. O gêmeo digital ele mostra exatamente o que acontece nesses sistemas, alterando o nível, a velocidade, a pressão, o consumo ou a contribuição, conforme as informações dos sensores em campo. E esses padrões estabelecidos pelas medidas dos sensores, podem ser utilizados até para se desenhar curvas de tendência, onde a gente consegue, por exemplo, criar sistemas síncronos ou assíncronos, online ou em tempo real, que mostram detalhadamente como funciona o sistema, como o sistema está se comportando e como ele vai se comportar em cada situação. Bom, vocês podem dizer, mas Paulo, isso não é nenhuma novidade. Exatamente, os gêmeos digitais não são verdadeiramente uma novidade. Os sistemas de geoprocessamento, os sistemas supervisórios e os sistemas de modelagem hidráulica realizam isso há bastante tempo. Contudo, o avanço da tecnologia nos permite hoje usar tais ferramentas de uma forma jamais imaginada. Os gêmeos digitais eles podem ser integrados, inclusive, entre si ou com recursos de inteligência artificial, de machine learning ou com outras tecnologias, trazendo infinitas possibilidades para essas aplicações. É importante compreender que o gêmeo digital não é um produto específico. Temos diversas aplicações, pois existem muitas formas de olharmos para os sistemas de saneamento. Por exemplo, o ArcGIS é idealizado como um gêmeo digital de infraestrutura, para que consiga representar fielmente as informações cadastrais da infraestrutura. Quando adicionamos o Infonet, um produto de gestão de ativos da Innovyze, esse gêmeo digital de infraestrutura se torna um gêmeo digital de gestão de risco. Um outro exemplo é um sistema supervisório que, linkado ao ArcGIS, se torna um gêmeo digital de controle operacional. E quando adicionamos o Info360, outra aplicação da Innovyze para análise de desempenho, nós temos um gêmeo digital de performance do sistema. Nessa apresentação, nós vamos dar enfoque no gêmeo digital de engenharia. O gêmeo digital de engenharia é baseado na modelagem hidráulica integrada a outros sistemas e pode ser utilizado para diversas finalidades como prever falhas, mitigar a falta d'água, identificar arrebentamentos, gerenciar vazamentos e reduzir o custo de bombeamento, gerenciar a pressão, a qualidade da água ou aumentar a resiliência do sistema. No exemplos que vamos apresentar, usamos o InfoWater, uma das aplicações da Innovyze, para modelagem hidráulica de sistemas de abastecimento de água, e integrado ao ArcGIS, ao sistema comercial e ao supervisório. Usualmente, as empresas possuem informações de cadastro no GIS, com os dados da infraestrutura, as informações dos consumidores no sistema comercial e os dados da telemetria no sistema supervisório. E as configurações dos equipamentos ficam em equipamentos controladores ou muitas vezes não estão em nenhum sistema. Via de regra, esses sistemas não conversam entre si. São isolados e dependem das interações e análises dos usuários que geram visões integradas ou cenários para tomada de decisão. E isso leva tempo. Por essa razão, os esforços para o entendimento das soluções e causa dos problemas requerem grande esforço de tempo e deixam com que as decisões
sejam conduzidas por recomendações teóricas ou experiências individuais dos gestores. Com a utilização de um gêmeo digital de engenharia, as informações desses sistemas são inseridas em uma única interface, o ArcGIS, que permite a visualização integrada das informações de forma especializada, possibilitando visões específicas para cada necessidade. Para que esse sistema funcione adequadamente, é fundamental que os demais sistemas estejam efetivamente integrados, assegurando a agilidade e a confiabilidade das informações apresentadas nos resultados. Por exemplo, a integração do ArcGIS e do InfoWater. O InfoWater é um sistema que roda dentro do ArcGIS. Na imagem vocês podem verificar que o menu principal é o menu do ArcGIS. E os menus logo abaixo são menus do InfoWater, né? Eles são uma mesma interface onde as ferramentas do InfoWater foram colocadas e inseridas dentro do ArcGIS como uma extensão da própria solução. Do lado esquerdo ali nós temos a tabela de conteúdo com as camadas, né, usuais do GIS, né, somadas às camadas do InfoWater, né? E do lado direito a gente tem ali uma outra janela onde a gente pode verificar os dados e os resultados do modelo. Nesse exemplo, o sistema de GIS, né, o sistema de geoprocessamento, dentro do ArcGIS, tem as seções normais, a base cartográfica, normalmente do sistema de geoprocessamento. E a gente utilizando uma das funções, o gateway do InfoWater, a gente consegue puxar essas informações para dentro do modelo hidráulico, né? Então essa ferramenta ela permite a gente configurar elemento por elemento, objeto por objeto, atributo por atributo. E uma vez configuradas as informações, elas podem ser carregadas continuamente, permitindo uma atualização constante das informações de cadastro dentro do modelo hidráulico. Ele também permite identificar quais foram as redes que foram inseridas novas, quais redes que foram atualizadas, ou junções, conexões, etc. Todas essas informações, elas ficam detalhadas, né, para que a gente possa, ou através do log, ou mesmo através de uma seleção, identificar as alterações que foram efetuadas do cadastro. E, principalmente, conseguir manter continuamente o cadastro do modelo hidráulico atualizado, né? O cadastro do GIS e do modelo hidráulico simétricos. Depois de inseridos os dados do cadastro, né, com essa visão que nós temos agora no slide, a gente precisa carregar os dados de consumo, né? E aí vem outra ferramenta importante para a gente utilizar num gêmeo digital de engenharia. É o alocador de demanda, uma ferramenta que permite a gente alocar os dados de consumo nos elementos do modelo hidráulico. E com esse gerenciador, a gente pode alocar a demanda de forma altamente eficiente e visual, como a gente pode ver nesse outro slide. Nesse outro slide, você vê que cada tubulação tem a conexão com cada consumidor, permitindo a gente identificar aonde está sendo alocada a demanda dentro do modelo hidráulico. A gente consegue verificar rapidamente a coerência das regras que foram aplicadas e replicá-las de forma a permitir a atualização constante do modelo. Com os dados cadastrados, né, a demanda atualizada, a gente começa a utilizar então a terceira ferramenta essencial para a construção do gêmeo digital de engenharia, que é a integração com o sistema supervisório. Essa integração com o sistema supervisório, ela parte, né, dentro do InfoWater, você pode selecionar qualquer elemento. E em qualquer elemento você vai conseguir olhar os resultados do modelo para aquele elemento, né, de forma gráfica ou tabular. Então a gente pode, acessando um dos elementos, olhar, e se esse elemento tiver um sensor correspondente em campo, né? Então, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer do modelo e verificar os dados, os resultados da modelagem, né? No caso aqui, peguei um ponto da rede onde eu tenho lá os dados de pressão, né? Peguei uma conexão onde eu tenho os dados da pressão da rede. E no campo eu tenho um sensor
que está medindo a pressão realmente. Quando eu coloco aqui no InfoWater esse ponto, né, ele permite que eu veja graficamente ou tabularmente esses dados. E olhando aqui no gráfico, né, se eu buscar dentro lá do InfoWater a conexão com o supervisório, eu posso gerar uma comparação entre o dado medido e o dado modelado, né? Comparar os dados que foram medidos pelo sensor com os dados com os resultados que o modelo me gerou. Então, para fazer isso, eu acesso ali a função de conexão com o supervisório e eu posso escolher, inclusive, o dia correspondente àquela medição, né? Então, eu vou buscar exatamente, né, os dados daquele dia específico que eu desejo. E vou fazer a curva comparativa, vou gerar essa comparação entre a curva medida e a modelada. A gente tem a possibilidade, inclusive, de alterar. Se eu quiser comparar com outro dia, né, basta eu selecionar outro dia e posso fazer essa mesma comparação. Esse tipo de comparação, ela permite com que a gente faça, inclusive, análises mais sofisticadas, permitindo a gente fazer o entendimento do porquê tem essa diferença entre o medido e o modelado. Existem ferramentas de análise específicas para essa finalidade dentro do InfoWater. E essas três ferramentas, né, a parte de sincronização com o cadastro, a parte de alocação da demanda e a parte da integração com o sistema supervisório, eles permitem que o InfoWater, juntamente com o ArcGIS, o sistema comercial e o supervisório, potencializem, né, de uma forma bastante significativa a gestão dos sistemas de saneamento. Né? Vou dar um exemplo nesse setor que eu demonstrei aqui alguns dados, né? Como foi construído esse setor, né, na modelagem, né? Vou mostrar um history map aqui que ilustra o desenvolvimento dos setores nos últimos 10 anos. Então, inicialmente esse setor foi criado, né, no lançamento do loteamento. Lá, o primeiro loteamento, né, quando foi lançado, a gente importou os dados e criou, né, o modelo desse setorzinho aqui, um setor pequeno, inicial, de uma parte isolada ali da cidade. Esse setor, né, ele foi crescendo, né, aumentando o número de ligações, como é normal, né, a demanda aumentando dia a dia, inclusive, né, no caso aqui, a gente teve o principal consumidor, que foi um clube que foi instalado ali na região, né, aumentando significativamente a demanda. Depois, existiu um segundo loteamento, né, com um crescimento significativo, né, obviamente um número maior de problemas, né, vai se aumentando e se agravando né, aumentando as causas e os efeitos dos problemas vão se tornando cada vez mais emblemáticos ali no dia a dia na operação, né? E o crescimento contínuo dos problemas, né, faz necessário uma intervenção, né? Então aqui se decidiu fazer uma setorização, porque existia uma parte ali do sistema que tinha uma pressão muito alta e ocorria uma grande quantidade de vazamentos, arrebentamentos na rede. Então, por uma demanda de manutenção, foi feita uma setorização, né? E ali a gente conseguiu minimizar alguns problemas. Mas o crescimento não parou. Aquela área que foi, aquele novo loteamento logo foi ocupado, né? E ali a gente começou a ter um problema mais frequente com relação às perdas do sistema, então foi decidido fazer uma troca de hidrômetros. Então foram trocados diversos hidrômetros que estavam ou mal dimensionados ou também já não apresentavam um resultado coerente. Então foram substituídos os hidrômetros para melhorar os aspectos das perdas aparentes, mas, né, o sistema, mesmo com a limitação, com a capacidade de produção já próximo ao limite, o sistema continuou expandindo, né? E aí é uma demanda de expansão, inclusive, da capacidade de produção do sistema, aumentando o número de fontes de abastecimento. Então aqui houve um novo loteamento, que logo também foi ocupado, né? Rapidamente ocupado, inclusive com alguns edifícios, com algumas edificações um pouco mais afastadas,
aumentando bastante o volume consumido no setor. Na sequência, né, algum tempinho depois, foi construído um novo condomínio residencial, bastante grande, que foi ocupado também rapidamente, né, e fez-se necessário, então, um aumento da capacidade produtiva novamente, né? Então a gente teve ali troca de bombas para melhorar a performance do sistema, a gente teve uma série de intervenções que foram melhorando a capacidade de abastecimento. Inclusive, dado momento, houve uma necessidade de ressetorizar, né? Porque o sistema havia crescido bastante, muitas das regras previstas em projeto ou até mesmo na setorização, elas já haviam ficado obsoletas. Então foi necessário ressetorizar o setor, fazendo alguns reforços, trocando algumas redes para que desse capacidade, né, que desse vazão às novas demandas. E o sistema continuou crescendo, né? Então aqui as redes que foram trocadas, né? E por fim, a última grande intervenção no sistema foi a criação de mais um condomínio bastante grande, que foi rapidamente ocupado, rapidamente construído. Então, a demanda no sistema ela vem crescendo, né, continuamente. Aqui uma reflexão, né, que a gente pode fazer é que o desenvolvimento desse setor, ele teoricamente ocorreu tudo bem, dentro do previsto, né? Isso faz parte do desenvolvimento de um setor normal, né? Todos tendem a ser assim. E pode ser ainda pior, né? Tem casos muito mais desafiadores, com verticalizações, com ocupações desordenadas, desrespeito às normas, né? Às leis de uso e ocupação do solo. Enfim, tem problemas muito mais graves do que o apontado. Aqui nós pegamos um caso, né, que é bastante comum, bastante cotidiano. E nesse cenário, quando a gente olha para os esforços realizados, né, a gente vê que a curva da perda, né, a partir do momento que a gente implanta o sistema, né, a curva de perda ela começa a subir, né, porque a gente foi fazendo só o aumento, o crescimento, não foi fazendo as ações, né, nem o monitoramento, nem o controle das perdas, por isso a perda ela sobe constantemente, até que dado um momento, é necessário, pelos problemas da manutenção, a gente fazer uma parada ali, onde a gente faz um grande esforço, né, para fazer a setorização. Na setorização a gente constrói um modelo, né, e o modelo sai ali altamente confiável, então a gente tem ali muita confiança nas informações que o modelo está nos apresentando, né? Então aqui a gente consegue melhorar, reduzir as perdas, ganhar confiabilidade no modelo, né? Concluído esse esforço da modelagem, a gente continua tendo, né, que nem eu mostrei naquele History Map, que a gente tem várias ocorrências constantes, né? Uma atrás da outra a gente vai tendo alterações no sistema. Porém, isso não é replicado para o modelo. O nosso gêmeo digital, ele fica desconfigurado. Então, perde confiabilidade e, consequentemente, não se consegue controlar as perdas como se desejava, né? Então a gente fica fazendo vários esforços para reduzir as perdas, para atender o aumento da demanda, porém o nosso modelo, a cada momento, ele fica menos confiável. Consequência disso é que, algum tempo depois, nós temos que novamente realizar um grande esforço para a redução das perdas, para ganhar confiabilidade no modelo, né? Para reduzir a quantidade de problemas. Então é feita uma ressetorização, onde tem esse esforço grande e a gente consegue recuperar, né, uma baixa considerável das perdas, uma melhoria da confiabilidade do modelo, porém, ao cessar o esforço de modelagem, a gente volta a ter o aumento contínuo das perdas e a queda da confiabilidade do modelo infinitamente. Isso é um ciclo senoidal, né, onde a gente oscila constantemente e, via de regra, em todas as empresas que fazem esse tipo de aplicação, a gente encontra o mesmo cenário. O que a gente consegue com o gêmeo digital é uma rotina permanente. Então, diferentemente do que eu apresentei, quando a gente aplica o gêmeo digital num setor desse, o que a gente faz de diferente? A gente vai ter ali aquele primeiro momento do aumento das perdas, né? E quando eu faço aquele esforço inicial
para fazer uma modelagem, para fazer a setorização, eu crio condições e crio ferramentas para um monitoramento constante, onde a modelagem ela tem um esforço contínuo durante toda a vida do setor. Consequência disso, eu mantenho a minha confiabilidade sempre em alta e eu consigo ser muito mais criativo e efetivo nas minhas ações de combate às perdas. Consequência, as perdas estão sempre caindo. Então, no longo prazo, eu tenho resultados muito melhores, né? Concluindo, né, esse videozinho, diferentemente do primeiro que eu tinha mostrado para vocês, mostra descompasso, assimetria, desconfiança. Infelizmente, como eu mostrei no exemplo, isso caracteriza muitas aplicações que se encontram no mercado. É importante esclarecer que o gêmeo digital não é um produto, mas um processo de integração e automatização das informações, para a melhoria do entendimento e da tomada de decisão. O gêmeo digital, para ser útil, precisa ser prescritivo, precisa fornecer percepções e, o mais importante, fornecer resposta para os problemas que você precisa resolver. Isso significa que não existe um gêmeo digital padrão, que irá atender todas as necessidades de uma companhia de água. Existem estruturas padronizadas, componentes, elementos comuns e ferramentas que permitem a aplicação do conceito de gêmeo digital de forma incremental e orientada para as suas necessidades. Para que o gêmeo digital seja o que você precisa que ele efetivamente seja, o que você precisa é que ele represente e forneça um caminho para melhorar o desempenho do seu sistema de água ou de esgoto, onde ele for mais necessário. Com as ferramentas que apresentei aqui, fica cada vez mais fácil criar um gêmeo digital com a realidade do saneamento no Brasil. A Codex é uma empresa do Grupo Imagem e somos representantes da Inovise aqui no Brasil, a empresa líder mundial em soluções de gêmeos digitais. Estamos à disposição para ajudá-lo a construir o seu gêmeo digital, que vai atender às necessidades do seu universo. E contem conosco. E muito obrigado.